tempo certo, tem um por certo. E Deus tem uma palavra para você. Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra muitas vezes de confronto, mas uma palavra que vai te sarar, que vai te renovar e vai te trazer realmente esperança de dias melhores no poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Simval, meu pastor, pastora Rosália, que Deus possa estar aí contigo, restaurando a tua saúde por completo no nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Lúcio e os demais pastores, no qual eu saúdo toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, né? Que Deus possa estar falando conosco de uma forma extraordinária. Abra aí a tua Bíblia no livro de Jeremias. Pastor Lúcio foi bondoso em falar que a minha voz é uma voz de locutor. Bondoso. Posso estar com a rachada aqui, só Jesus para me dar graça. Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 1, 2, 3 e 4. Está sendo projetado aqui também, se você não encontrou, acompanhe aí. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Este é um texto bem conhecido. Texto que todos nós em algum momento já lemos. Eu quero refletir com vocês, trazer alguns ensinamentos, algumas coisas que Deus colocou no meu coração, em uma breve reflexão, juntos para que nós possamos daqui aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, falando numa perspectiva espiritual. Quero falar debaixo de um tema onde só vivendo o processo para alcançar o propósito. Nós não vamos alcançar o propósito se nós não compreendermos que precisamos passar pelo processo. O processo, ele muitas vezes é árduo. O processo, ele é dolorido. O processo, ele muitas vezes, ele nos machuca. Confronta. Às vezes ele nos estica, e quando nós pensamos que vai dar, acabou, não tem mais jeito, ele estica um pouco mais. O processo, ele muitas vezes faz com que nós pensamos que não vai dar certo, não vou conseguir, não estou conseguindo, não vai. Mas é necessário, é preciso, para que nós possamos viver o propósito na sua plenitude. Quando Jeremias, o profeta Jeremias, está aqui nesse tempo, e ele tem essa visão, os tempos do profeta, ali por cerca de 626 a.C., até ali 586 a.C., Israel já estava dividido. O reino do norte, que é Israel, já havia sido destruído pelos assírios aí por cerca de 722 anos antes de Cristo. Só restava agora o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém. Judá vivia uma crise, estava em uma crise profunda, crise espiritual, crise religiosa, crise moral, crise em todos os aspectos. Judá estava envolvido em uma corrupção entre os líderes religiosos, entre os sacerdotes, entre os reis. Judá agora vivia em uma idolatria. O povo adorava outros deuses. O
povo desobedecia a voz de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. O povo queria viver a revelia, queria viver de qualquer forma. E Jeremias agora é levantado como um profeta que vai falar para eles: se arrependam, voltem-se ao Senhor, voltem-se para aquele que vos criou, voltem-se para aqueles que vos tirou lá da escravidão. Mas o povo estava teimoso, o povo era desobediente, o povo era de dura cerviz, o povo não queria ouvir. Jeremias foi chamado para alertar o povo, porque senão Deus iria castigá-los. E como foi feito? Deus por várias vezes usou Jeremias: fale ao povo, Jeremias, se ele se arrepender, eu vou livrar, eu vou restaurar, eu vou me arrepender daquilo até que eu já prometi que vou castigar, mas é necessário que eles se arrependam. Não, fala continuadamente: nós não vamos. Você vai ver isso no texto, escrito logo versículos a mais, aí do verso, capítulo de número 18. O povo está então determinado a ser desobediente. Deus então permitiu que a Babilônia, através de Nabucodonosor, seu líder, atacasse. Em 586 antes de Cristo, Jerusalém foi destruído, o templo foi queimado e muitos foram levados cativos. Muitos, não poucos, foram levados cativos para a Babilônia. Isso do exílio. Jeremias, mesmo sofrendo, ele continuou sendo um exemplo de fidelidade ao Senhor. Ele continuou anunciando que Deus tinha um propósito de restauração. Ele continuou anunciando que Deus tinha um propósito de restaurar o povo, mas o povo não queria. E ele anuncia, entre as suas diversas profecias, ele anuncia juízo. Observe o que está escrito em Jeremias capítulo 25, verso 8 e 9, diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olhe bem, Deus o coloca como servo dele, e ele fala assim: e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, destruí-los-ei totalmente e farei deles objeto de espanto, de zombarias e ruínas perpétuas. Deus tinha juízo, Deus tinha alertado, mas esse mesmo Deus que tinha juízo e tinha alertado, tinha também sobre esse povo esperança. Está escrito em Jeremias capítulo 29, 11, um texto também que nós gostamos muito de ler, que é: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, que os planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Nós lemos esse texto de uma forma e tomamos posse, mas os textos que, esse não é para mim, texto de confronto, não, esse não, esse aqui Jesus não está falando comigo, esse é para o irmãozinho que faltou hoje. Isso é para nós. E que nós precisamos entender e compreender, meu amado irmão, que a vida cristã é essa jornada. Assim como o povo de Israel não entendeu o processo quando estava no deserto, o povo de Israel não entendeu o processo quando estava debaixo ali dos juízes, o povo de Israel não entendeu o processo quando estava ali vivendo o tempo dos reis. E por eles não entenderem o processo, em sua grande maioria do povo não conseguiu viver o propósito da parte de Deus. Nós, na nossa caminhada cristã, não é diferente. Nós muitas vezes não compreendemos o processo no qual nós estamos envolvidos, no qual nós estamos envoltos, e muitas vezes nós queremos viver o propósito, mas precisamos compreender que para alcançar o verdadeiro propósito, para viver a plenitude do propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas, nós precisamos passar pelo processo, e como eu já disse, o processo é doloroso.
Pastor, mas eu estou tão bonitinha aqui hoje, a minha irmã que está aqui do meu lado é tão bonitinha, está tão arrumadinha, eu tenho certeza que a vida dela vai de melhor em melhor, a grama está verdinha, talvez, engano teu. Tem gente que está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Tem gente que está aqui hoje, carregado, porque se não fosse a mão do Senhor Jesus, estava em qualquer outro lugar. Tem gente que está aqui hoje, que talvez seja a última vez que declarou, se hoje Deus não falar comigo de alguma forma, eu desisto. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite e entenda como uma voz de profeta, uma voz profética falando para você, Deus está nesse processo, porque no nome de Jesus, você vai alcançar o propósito. Você não é um projeto de Deus fracassado. Você não é um projeto de Deus que vai se perder. Você não é um projeto de Deus que Deus vai esquecer. Não. Todos os projetos, os planos de Deus jamais serão frustrados e você faz parte deles. Jamais. Jamais. A Bíblia diz, ou melhor, Charles Spurgeon diz que Deus nunca usa grandemente alguém antes de quebrá-lo, antes de passar ele na moeda. Pode observar, os grandes homens de Deus, pessoas que estão em evidência, observe a história deles. Observe. Vou falar de um que está conosco, pastor Simval. Homem extraordinário da parte de Deus, tem uma visão, Deus tem algo especial com ele. E é bom, se ele não estiver aqui, não estiver me ouvindo, para mim ninguém vai falar, tá puxando, não estou. Veja a história dele. Observe a história dele. Gostaria tanto de ser um pastor. Gostaria tanto de ser presidente. Eu também gostar de passar pelo processo. Grandes homens, as grandes mulheres, pessoas que fizeram histórias no mundo cristão, na caminhada evangélica, todos eles passaram por momentos de provação, por momentos de confronto, por momentos de decisões, que precisaram tomar decisões do sim e do não, e certamente eles escolheram a Deus e por isso viveram o extraordinário da parte de Deus. O processo pelo qual Judá estava então passando foi marcado por juízo, foi marcado por sofrimento, por um cativeiro, está isso registrado em Jeremias capítulo 25. Não era um acidente, mas era uma etapa necessária para corrigir o povo que havia endurecido o coração e abandonado a aliança. A disciplina de Deus, embora muitas vezes severa, carrega em si uma intenção redentora. C.S. Lewis diz, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é um megafone de Deus para despertar o mundo que está muitas vezes surdo. O processo dói. Dói. Mas lembre-se, é Deus te falando, eu estou trabalhando na tua história. Quanto mais doer, maior é o propósito de Deus na tua vida. Quanto mais apertar, maior é o propósito que Deus tem. Não, pastor, não. Não sou adepto a essa ideia, não. Engano seu. Deus trabalha o nosso caráter. Deus trabalha, nos forja a nossa índole. Deus quer nos amadurecer espiritualmente, e para tanto nós precisamos aprender muitas vezes mediante a dor, mais dolorosa que seja. Aqui se revela uma grande verdade, profunda. O processo de Deus pode ser doloroso, mas o propósito é sempre de restauração.
Isaías fala, ele fez a ferida, mas ele sarará. O mesmo Deus que permite a disciplina é aquele que promete a esperança. O Deus que nos faz esperar, o Deus que nos faz muitas vezes ter um pouco mais de paciência, é o mesmo Deus que nos garante um futuro. O mesmo Deus que nos fala, eu estou contigo, é o mesmo Deus que fala, eu vou abrir a porta. O Deus que muitas vezes fala, aguarda, é o mesmo Deus que diz, eu vou fazer na tua vida. O Deus que fala para você, tenha paciência, é o mesmo Deus que fala para você, eu estou no controle de todas as coisas, é o mesmo Deus, é o mesmo. Em outras palavras, na mão do oleiro, o quebrantamento diante do processo nunca é o fim, mas sim a preparação para que sejamos vasos mais aptos para a sua glória e viva a plenitude do seu propósito. O profeta está vendo agora Deus trabalhar o vaso. Deus está moldando o vaso. Deus está preparando ali uma grande obra. Só que antes de chegar nesse momento aqui de moldar o vaso, tem alguns processos atrás. Aqui o profeta Jeremias, ele já está aqui de uma forma simplista, pastor Lúcio, já no 5º passo. Mas antes de chegar no moldar o vaso, tem alguns passos que eu preciso relatar aqui contigo, falar aqui contigo. Observe, até chegar no ponto de maturidade daquela argila, daquele barro poder ser moldado um vaso, ele precisa passar pelo menos por 4 fases. A primeira fase é a fase da coleta. Precisa agora pegar a argila. A argila, ela não está em qualquer lugar, não está no lugarzinho limpo, no lugarzinho perfeito, não, aquela terra ali está maravilhosa, não, a argila normalmente ela vem com um monte de impureza, um monte de sujeira, um monte de bagaceira no meio dela, vem pedras, vem galhos, vem areia, vem impurezas de tudo quanto é tipo. Aí eu te pergunto, se identifica contigo? Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra como você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz? Lembra dos seus pecados, das suas falhas, das suas fraquezas, das suas iniquidades, e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Deus te tirou lá daquele lamaçal de pecados e te trouxe para uma luz, para viver, para sentar no meio de príncipes. Lembra disso? Aqui é o primeiro passo. O segundo passo é a limpeza e a purificação da argila. A argila precisa ser tirada para formar um vaso. Não vai se formar um vaso com pedra, com pedaços de galhos, não, crente. Não vai. Não vai dar um vaso para a honra. Não vai. Precisa se limpar essa argila. Precisa se purificar essa argila. A argila coletada precisa ser lavada, peneirada, purificada, para retirar tudo o que possa enfraquecer o vaso. A massa, às vezes, precisa ser pisada, sovada, várias vezes, para garantir que toda a impureza seja removida. Parece com você? Aquele momento que você está sendo, sabe, o sol escaldante. Aquela provação que você fala, meu Deus, até onde? Aquele problema na família que não passa. Aquela situação que Deus já prometeu 1001 vezes que vai mudar e parece que nunca chega o dia perfeito da mudança. E aí você precisa agora ser moldado. Você precisa agora ser purificado. As suas impurezas precisam ser tiradas. Aqui vemos Deus em seu processo trabalhar em nosso caráter. Deus trabalha agora as nossas intenções, remove todos os pecados ocultos e nos torna agora maleáveis. Nos torna agora segundo a sua boa vontade. E aí o salmista Davi, escrevendo no capítulo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tira de mim tudo que não presta. Tira de mim as más intenções. Tira de mim o orgulho.
tira de mim o mau caratismo, tira de mim a falta de ética, tira de mim a fofoca, tira de mim a mentira, tira de mim o palavrão que eu não consigo parar de falar, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, tira de mim aquilo que me afasta de mim. Ei, agora você está num processo de purificação. Segundo passo, terceiro passo é o passo do amadurecimento da argila. É o passo onde, após ser limpa, a argila é deixada em descanso por dias ou talvez semanas, coberta por um pano úmido para ganhar consistência. Esse tempo de espera, ela é crucial. Quanto tempo você está esperando sua vitória? Quanto tempo você está esperando Deus falar? Hein, pastor Samuel? Tem dias que você ora e parece que o céu está... Aliás, o céu não. Telhado da sua casa, é blindado. O céu está longe ainda. Parece que a tua oração não passa do telhado da tua casa. Parece que Jesus virou as costas, te deu, foi, esqueceu. É o tempo do silêncio. É o tempo que você clama. Jesus fala com o profeta. Jesus usa o profeta para a pessoa da direita, para a pessoa da esquerda, mas você está no meio e você fala, e eu? Me pulou? Como assim? Jesus está falando com todo mundo e eu, cadê? Tu abre a Bíblia, Jesus vai falar comigo de uma forma poderosa. Sai lá em genealogia. Meu Deus, o que é isso? Que Pedro foi... Meu Deus. O que tem a ver? Aonde que eu estou? Tempo do silêncio. Mas o tempo do silêncio é necessário para você amadurecer. O tempo do silêncio é necessário para você entender que mesmo no silêncio Ele continua trabalhando em teu favor. Mesmo no silêncio Ele continua guiando os teus passos. Mesmo no silêncio você não está sozinha. Se você pensar que você está sozinho, aonde você estaria se não fosse o amor de Jesus sobre a tua vida? Mesmo no silêncio é necessário. Agora passou o silêncio e está na hora de eu ser moldado. Não, ainda tem outro. Quando passa essa parte, novamente a argila volta de novo a ser amassada. É necessário novamente ela ser solvada e amassada novamente. Antes de ser modelada, a argila é novamente amassada, batida e trabalhada pelas mãos do oleiro para expulsar agora as bolhas de ar e garantir firmeza. Porque com as bolhas, se ela for para o forno, o vaso explode. Ei, as bolhas são aqueles pecados ocultos que ninguém vê. As bolhas são aquelas falhas que só você e Deus sabe. As bolhas são muitas vezes aquilo que precisa ser tirado e todo mundo achando que está perfeito, mas você sabe que Jesus precisa trabalhar em você. Ele vai passar novamente, provar novamente, vai trabalhar o que precisa ser trabalhado. E agora sim, nós vamos chegar no quinto passo, que é o passo do olheiro, vir e moldar o vaso. Moldar o que precisa ser moldado. E aqui eu falo para você que o meu propósito nessa noite para você é que você compreenda e entenda que Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um chamado para a tua história. Deus tem algo especial já escrito para você, de um caminho de vitória, um caminho de sucesso, um caminho extraordinário, e você precisa compreender e viver o propósito de Deus, mas para tanto, você precisa passar pelo processo, esse processo que você tem vivido, esse processo que tem te machucado, esse processo que muitas vezes tem te feito chorar, esse processo que muitas vezes tem te feito pensar, não vou dar conta, não vou conseguir. Deus
Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: é nesse processo que eu te moldo, é neste processo que eu trabalho o teu caráter, é neste processo que eu vou te dar vitória, é neste processo que eu vou mudar o teu cônjuge, é neste processo que eu vou mudar a tua família, é neste processo que eu vou mudar o teu filho, a tua filha, é neste processo que eu vou abrir a porta, é neste processo que eu vou fazer você conquistar o extraordinário, é neste processo que eu vou fazer você viver aquela profecia de 20, 30 anos atrás, que você pensou que eu me esqueci. Deus te manda te dizer: há 20, 30 anos atrás, o que Ele te prometeu estará a um passo de você se conquistar, no nome de Jesus. Tem gente que está próximo, perto de alcançar. Dá um passo. Estava assim para entrar na Canaã. Aí resolveu: não, vou voltar, não dou conta. Volta lá para trás, lá para a fila. Aí vai para a fila, aí acha que largou. Só que deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus, ela é absoluta. Você vai dar a volta. O povo de Israel era para viver, alguns historiadores dizem que era 3 meses, semanas, não vou nem entrar no mérito, mas era pouco tempo, para não gerar problema. Pouco tempo no deserto. Aí o povo, vamos dizer 1 mês, tá? Para não sofrer. Rodava. Era para entrar em Canaã. Não vou botar de novo, vou botar. 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos. Tem gente que está há 10, 15, 20, 25. Eu vou fazer do meu jeito. Ei, não adianta. E o propósito de Deus na tua vida é para você ser o que Ele quer que você seja. Problema teu. É melhor você aceitar. Já ouviu aquele ditado? Aceita que dói menos? Pastor, eu sei que Deus me chamou para ser pregador, mas eu quero ser cantor. Entra. Mas não foi para mim, não. Continuar sendo pastor está de bom tamanho. Não adianta. O que Deus tem para você, Ele vai fazer na tua obra, na tua vida. A obra que Deus tem para fazer na tua história, Ele vai fazer. Não adianta você ficar dando volta. Não adianta você ficar resistindo. Ei, o texto diz que Deus está trabalhando o vaso, Deus está moldando o vaso, e o vaso de uma hora para outra desajeita. O que Ele faz? Ele ajeita? Não, Ele amassa. Ele desfaz tudinho para fazer de novo. Agora aqui eu preciso então ver algumas verdades nesse texto. A primeira verdade que eu quero que você entenda nesse texto é: Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Não tem mais, não tem menos. Não tem historinha de que, eu vou dar um jeitinho. Não, não vai. Deus é soberano, a vontade dEle é soberana. Assim como o oleiro tem autoridade absoluta sobre o barro, de pegar, amassar, refazer até ficar perfeito, Deus detém o pleno controle sobre a tua história, sempre, sempre. Ele conhece o fim desde o princípio. Entende? Aquele que está escrevendo a tua história, o autor da tua história, ele já sabe que lá no final, se vai dar certo ou não vai. Mas talvez lá no final da história, talvez está dizendo não vai dar certo. O interessante é que ele continua insistindo com você. Ele continua acreditando em você. Ele continua trabalhando em você. Ele continua batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Ele é soberano sobre a tua história. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está trabalhando. Você não precisa querer ajudar Deus. Eu vou dar uma ajudinha.
Lembra de usar? Tinha até a boa intenção. Tem uma boa intenção. Não queira ajudar Deus. Deus sabe trabalhar. Se Ele está fazendo dessa forma, fique tranquilo. Ele sabe trabalhar. Se Deus está apertando o parafuso, fique tranquilo. Ele sabe trabalhar. Deus, Ele é soberano. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo quando nós não compreendemos o processo, mesmo quando nós não entendemos o que Ele... Por quê? Quantas vezes você já... Diz aí, você não já se perguntou, Deus, por quê? Nunca fez essa pergunta para Deus. Deus, por quê? Deus, por que tanta dor? Deus, por que tanto sofrimento? Deus, por que eu preciso passar por isso? Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu congrego, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na tua casa. Ao meu ver, nunca perguntou por quê. Tem um propósito nisso. Deus é soberano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, 20, ele fala: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura as coisas formadas, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Porventura poderia a criatura perguntar ao Criador: por que tu me fizestes assim? Por que tem que ser dessa forma? Ei, Deus sabe o que está trabalhando, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe por que está agindo assim. Fique tranquilo, descansa. Parece que tudo, quem nunca viu, parece que as coisas estavam se acabando, Daniel. Parece que o caminho estava indo de mal a pior, mas de uma hora para outra você viu: rapaz, mas não é que Deus mudou? Mas não é que deu certo? Parecia que tudo ia se acabar, mas não deu, do nada. Eu pensei que Deus estava... Ei, Deus escreve certo em linhas tortas. Deus escreve certo naquilo que precisa ser certo. Não tem essa história, Deus escreve... Não, Deus escreve certo em cima de qualquer situação e circunstância. Deus é perfeito. Ainda que pareça que não vai dar certo, ainda que pareça que tudo vai se acabar. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Deus, o autor da tua vida, o autor da tua história, tu estás na palma da mão dele. Não vai dar errado no poder que há no nome de Jesus. Não vai. Deus escreve certo. Nossa segurança não está na nossa capacidade de entender o processo, mas em confiar no caráter do oleiro. Ele é sábio, ele é perfeito, ele é bom e fiel. Se ele te prometeu, ele vai cumprir no poder que há no nome de Jesus. Mesmo quando o molde nos parece doloroso, mesmo quando o molde nos faz chorar, podemos descansar na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Parece que vai dar errado, vai dar não, as coisas vão cooperar. Parece que vai se acabar, vai não, as coisas vão cooperar. Parece que o quebra-cabeça não está sendo montado da forma correta, não. Quem está montando ele é o autor e consumador da nossa fé. Vai dar certo no poder que há no nome de Jesus. Jeremias então olha para o oleiro e vê ele formando. E no meio do processo ele observa que o vaso sai fora do esperado. E aqui eu entendo que o fracasso não é o fim. O fracasso na mão do Senhor Jesus não é o fim. É uma oportunidade dele te trabalhar. É uma oportunidade de você ser moldado segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Aquilo que parece fracasso na tua vida, apenas parece. Deus está trabalhando até mesmo naquela ideia de fracasso que você tem.
naquela ideia de perda, naquela ideia de que eu não consegui. Ei, Deus talvez esteja trabalhando em você a perseverança. Deus talvez esteja trabalhando em você a persistência. Deus talvez esteja trabalhando em você a sua força de coragem, eu vou continuar lutando, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar batendo na porta, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando os dons espirituais, eu vou continuar acreditando que aquele que me chamou para uma boa obra, um dia ela há de ser aperfeiçoada, eu vou continuar. Para de pensar em desistir. Para de pensar em parar. Pare de pensar em retroceder. Pare de pensar, eu não vou dar conta. Ei, a Bíblia te escreve como sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus não te escreveu, ali vai um fracassado, ali vai um derrotado, ali vai um que não vale nada, ali vai um que não tem nada. Ei, Ele te escreveu como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você vai morar nos céus. Você não é um fracasso andante pela terra. Você é um vitorioso filho de Jesus Cristo, Filho do Todo-Poderoso. Ah, pastor, o senhor está falando para qualquer outra pessoa, para mim não. Criança não tem o que fazer. Você insiste em pensar que é fracassado. Insisto em te dizer, você é vencedor no nome de Jesus. Fracassos não são. Se o vaso se estraga, Deus pode recomeçar a fazer algo novo, ainda melhor. O vaso que estragou nas mãos do oleiro, e ainda assim, ele não descartou, ele não jogou fora, ele continuou insistindo, ele começou novamente, ele continuou trabalhando, acreditando. Ei, se Deus acredita em você, por que você não vai acreditar? Ei, Deus morreu, Deus mandou seu Filho unigênito, a saber, Jesus Cristo, para entregar a vida em favor de você, em favor de mim, em favor de nós. Por que nós não vamos acreditar? Acredita, persevera, vai dar certo. O fracasso não é a última palavra na vida daqueles que estão na mão de Deus, nas mãos de Deus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, por 3 vezes, Pedro falou, não conheço. Você é um daqueles, não, eu não, tu está enganado. Não, você é, não. Jesus poderia falar, não, Pedro, realmente você é um zero à esquerda. Você, não. Jesus fez de Pedro um grande ganhador de almas. Jesus fez de Pedro um exemplo para ser seguido. Você, no poder que há no nome de Jesus, você vai alcançar no nome de Jesus, você vai vencer no nome de Jesus. Davi, após seu pecado grave, Davi pecou quantas vezes? Quantas? Mesmo depois do seu pecado grave, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso está registrado lá em Atos capítulo 13, verso 22. O processo de recomeço nas mãos de Deus é muitas vezes mais glorioso do que aquilo que foi iniciado lá no passado. Ei, ser reconstruído, ser restaurado, ser reestruturado nas mãos daquele que pode todas as coisas, é motivo de você dar glória a Deus, é motivo de você exaltar a Deus. Eu estava perdido, eu estava errante, mas Deus me salvou. Eu fui novamente para fora, mas Deus foi lá e me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou dando glória, eu estou glorificando, eu estou exaltando. Eu vou continuar trilhando o caminho de vitória em vitória no poder que há no nome de Jesus. Agora, meu amado irmão, o vaso, para ele ser reconstruído, ele precisa ser maleável, ele precisa ser flexível. Não flexível com as coisas erradas do mundo, não flexível com os moldes do mundo, porque Paulo já falou, não vos amoldeis este mundo.
Não. Não pegueis a forma, não é essa a proposta. Mas é a proposta de entender e compreender, Deus está trabalhando no meu ser. Deus está fazendo com que eu compreenda e entenda que eu preciso melhorar, porque tem pessoas, ser humano, o ser humano, você está errado todo não, você está no caminho errado todo não, tem gente que tem compromisso com o erro, tem gente que, sabe, você está vendo, ei, meu amigo, meu irmão, no nome de Jesus, tenha um coração quebrantado diante do Senhor, tenha um coração contrito, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Então seja, sabe, nas mãos do olheiro, se Deus está falando para você, conserta. Se Deus está falando para você, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Se Deus está falando para você, por essa estrada vai dar problema. Você, não, pastor Deus, mas eu que sei. O Senhor está aí no céu, eu estou aqui na terra, eu que compreendo. O Senhor passou por aqui há mais de 2000 anos atrás, agora nós estamos numa modernidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca erra. Deus não errou no passado, não vai errar no presente, muito menos no futuro. Acredite, se Deus está falando para você não persistir no teu erro, porque lá na frente Ele sabe que não vai dar certo. Não persista. Seja maleável. Nas mãos do oleiro, seja maleável. A maleabilidade espiritual exige um coração contrito e disposto a ser moldado, conforme está escrito em Salmos capítulo 51, verso 17, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. A dureza de coração, como o do povo de Judá, impede a ação do oleiro, e do juízo de Deus é certo, onde o juízo de Deus será certo. Impede. Você quer viver as bênçãos de Deus? Obedeça a Deus. Você quer viver o extraordinário de Deus? Obedeça a Deus. Você quer viver coisas grandes diante de Deus? Pare de fazer a coisa errada. Pare de insistir no erro. Pare de perseverar acreditando que vai dar certo fazendo a coisa errada. Não vai. Não vai. Pastor, eu sei que eu sou errado. Eu entendo que eu sou errado, pastor, mas eu não quero mudar. Mas você quer a bênção? Quero. Então está difícil. Você quer vitória? No poder que há no nome de Jesus. Viva o extraordinário diante de Deus, caminhando com Deus. E Deus não caminha por caminhos tortos. Deus não caminha por caminhos errantes. Deus trilha o caminho certo, extraordinário de vitória, e você vai alcançar vitória no poder que há no nome de Jesus. Para manter, por isso hoje em dia, para manter a argila no nosso coração macia nas mãos de Deus, pronto para sermos moldados segundo a sua boa vontade, precisamos estar atento ao que Deus está falando. Precisamos estar atento ao que Deus está nos ensinando. Precisamos estar atento ao que Deus está trabalhando, ao que Deus está falando conosco, para não nos perdermos e não alcançarmos aquilo que Deus tem para mim e para você, no poder que há no nome de Jesus. Quarto processo, e já vou caminhando para o término. Primeiro, nós precisamos entender então que Deus é soberano. A segunda coisa que nós precisamos entender é que os fracassos da nossa história não é o fim nas mãos daquele que pode todas as coisas. A terceira coisa que nós precisamos compreender é que o barro precisa ser maleável, o barro precisa estar com um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus. E a quarta coisa que nós precisamos compreender aqui nesse texto, baseado nesse texto, é a paciência de Deus. Deus está moldando o vaso. Deus está burilando o vaso
para fazer um vaso de honra, para fazer um vaso perfeito, para fazer um vaso segundo a sua boa vontade. E de uma hora para outra, o vaso do pastor Samuel se quebra, trinca, racha. Em uma via normal, o que você faria? Pensa. Tenho certeza que você faz. Presta. Pega outra Gila. Esse aqui não presta. É assim ou não é? É isso que você faria ou não é? É. Já insisti tanto com esse menino, já falei tantas vezes, já cansei de bater. Desisto. Sabe por que teu filho deu certo? Ou melhor, sabe por que você deu certo? Porque teu pai não desistiu de você. Então não desista dos teus filhos. Eu canso de falar para meu filho, eu não desisto de você. Não desisto. Não desista dos teus. Não desista da tua família. Não desista da tua casa. Não desista do teu lar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como meu esposo me trata. Ore para Jesus transformar. O senhor não sabe o que a minha esposa não sabe. Ora para Jesus trabalhar. Ah, senhor, eu não sei da tua história, eu não sei dos teus problemas, eu não sei o que se passa, as circunstâncias que muitas vezes querem te fazer parar, mas o que Deus manda eu te dizer é: não desista, porque Ele não desistiu de você. Desista. Não retroceda. A mesma paciência que Deus tem, Deus foi lá, de novo fez o vaso, de novo trabalhou no vaso, aí o vaso novamente ele foi de novo no vaso. Ei, quantas vezes forem precisas, quantas vezes necessárias for, Deus vai trabalhar na minha vida e na tua vida, sabe por quê? Ele não desiste de nós. É perfeito. Isso é graça, isso é amor, porque se assim não fosse, aonde nós estaríamos? Se assim não fosse, aonde nós estaríamos, se não fosse as misericórdias do Senhor? Jeremias capítulo 3, versos 20, só 22, 23 fala, sem sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Já pensou se Deus desistisse de você? Já pensou, pastor Samuel? Não. Não consigo nem pensar. Porque se Ele desistir de mim, meu amigo, se Ele desistir de você, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Ele continua acreditando em você. Ele continua dizendo para você: eu não desisto de ti, eu não desisto do barro que se estraga. Antes, com amor e paciência, Ele trabalha novamente para fazer algo útil e bonito. O texto nos revela que não apenas a habilidade do oleiro, mas a sua incrível longanimidade não tenha por tardia a volta do Senhor, mas que Ele é longânimo para que muitos não se percam. Ei, não é que Ele está sendo tardio, não é que Ele não vai voltar, Ele vai, mas o amor dele é tamanho que Ele tem esperado. Eu quero que ele se salve, eu quero que ela se salve, eu quero alcançar com salvação, eu quero alcançar com perdão, eu quero fazer diferente, eu quero transformar essa história, eu quero transformar essa família. Ei, Deus está trabalhando na tua história, porque Ele te ama, meu amado. Ele te ama. É extraordinário. Deus é um Deus de segundas chances. Que isso, pastor? Quantas vezes você já ouviu um apelo? Venha para Jesus, aceite esse Jesus, volte para Jesus, reconcilia-te com Jesus. Amanhã pode ser tarde demais.
E o amor de Jesus, você já percebeu que no decorrer da semana, no decorrer do tempo, você viu o quanto de livramentos que Ele te deu? Como a bondade de Deus te alcançou? E você continua dizendo, não, hoje não, deixa para amanhã, deixa para depois, quem sabe da próxima vez. O Deus que te ama, que te trouxe aqui hoje, é um Deus que continua com os braços abertos, dizendo, eu morri na cruz por você, eu fui para a cruz para dizer que eu te amo, eu morri na cruz no teu lugar para te dar salvação, para te dar restauração, para te dar uma vida em Cristo Jesus. Ele é paciente. O oleiro trabalha não porque o barro é perfeito, o oleiro trabalha não porque o barro é o melhor, não. O oleiro trabalha porque o seu amor é perfeito. Ele não olhou para os seus pecados, Ele não te acusou, Ele não apontou o dedo para você, Ele não fez juízo dos bons para com os maus, não. Ele não veio para aqueles que eram perfeitos, não. Ele veio justamente para os imperfeitos. Ele foi para a cruz justamente por aqueles que não estavam sãos, para os doentes. Ele veio por amar a mim, por amar a ti, mesmo na situação de pecadores, mesmo na situação de afastados da glória, mesmo na situação fora do aprisco. Ele veio por mim e por ti para te dizer, eu te aceito como tu estás, eu te aceito como tu és, eu te aceito como você está vindo, para te fazer uma nova criatura, para te dar uma nova história, para mudar o teu caráter, para mudar a tua vida, para mudar a tua família, para te fazer mais do que campeão em Cristo Jesus. Ele é paciente. Se ponha de pé. Tua paciência conosco é a expressão da sua bondade, pois seu amor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, conforme escreve Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9. Ao contemplarmos a cena da casa do oleiro, somos confrontados com uma verdade eterna. Primeira, Deus é soberano. Segunda, Ele é paciente e fiel em sua obra em nossas vidas. Ele não se assusta com as nossas falhas. Nós não o pegamos de calças curtas, não. Quando nos quebramos em suas mãos, Ele não nos descarta. Antes, com graça e persistência, Ele nos refaz, nos remolda e nos prepara para cumprir um propósito maior do que podemos imaginar. O processo é muitas vezes doloroso, o processo muitas vezes nos faz chorar, faz. O processo muitas vezes nos faz querer parar, faz. Mas para alcançar o propósito, é preciso que nós passemos pelo processo. É preciso que nós nos deixemos trabalhar por Ele. É preciso que nós nos deixemos ser moldados. Ei, Deus não trabalha com forma. Não. Deus me usa de uma forma, Deus usa pastor Samuel de outra forma, Deus usa pastor Lúcio de uma forma, Deus usa pastor Samuel de uma outra forma. Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com moldes. E a cada um Deus molda de um jeito. Se deixe trabalhar por Jesus. Se deixe ser moldado por Jesus. Deus morreu na cruz para te trazer vida e vida com abundância. O processo é muitas vezes doloroso, exige quebrantamento, exige rendição, exige. Mas todo o processo carrega em si o selo da esperança. O olheiro não trabalha em vão.
O olheiro não trabalha em vão, somos o barro. E a grande pergunta que fica é: permitiremos que Deus nos molde, ainda que isso envolva uma situação de desconforto? Permitiremos que Deus nos molde, permitiremos que Deus nos transforme, ainda que muitas vezes isso gere dor, ainda que muitas vezes isso gere uma situação de que eu não vou aguentar, está doendo, Deus. Até onde você está disposto a ser moldado por Deus? Até onde você está disposto a viver o propósito? O vaso estragado não foi o fim da história, foi o início de uma nova obra. Deus tem planos de paz. Deus tem planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Mas para viver o propósito, precisamos passar pelo processo. Para vivermos o extraordinário de Deus, precisamos viver e compreender e entender que é necessário muitas vezes chorar. É necessário muitas vezes descer nas madrugadas em oração. Para vivermos a transformação do nosso cônjuge, para viver a transformação da nossa família, dos nossos filhos, é necessário muitas vezes nós levantarmos na madrugada e buscarmos: Deus transforma, Deus muda, Deus abre a porta. O Senhor tem uma promessa. O Senhor fez-me uma promessa, e essa promessa não vai cair por terra no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero saber se há no nosso meio alguém que precisa ser moldado por Jesus. Se há no nosso meio alguém que quer entregar a sua vida para esse oleiro. Se há no nosso meio alguém que entendeu e compreendeu: eu preciso de Jesus na minha história. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus? Dê um sinal com sua mão no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as cadeias caiam por terra, correntes sejam quebradas, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. No nome de Jesus, tudo aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está muitas vezes te prendendo, em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus seja liberta, e aceite a esse Jesus que morreu na cruz para te dar vida e vida com abundância. Eu quero saber e pergunto novamente: tem alguém no nosso meio que quer aceitar esse Jesus, que quer te moldar e te transformar e te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus? Levante a sua mão. Louve ao Senhor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está. Receba aí restauração no nome de Jesus. E a tua visão, em nome de Jesus. Recebe a cura. Tem no nosso meio alguém que quer aceitar esse Jesus? Tem no nosso meio alguém que quer restauração? Tem alguém no nosso meio que quer viver o extraordinário de Deus? Se tem, dê um sinal com a sua mão. Eu não posso me alongar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se não há, que Deus em Cristo te dê uma nova oportunidade. Mas eu quero orar por você que entendeu e compreendeu que é um processo.
que tem compreendido e entendido que vai viver o extraordinário de Deus, mas que precisa passar pelo processo. O processo é árduo, o processo é doloroso, o processo muitas vezes te faz chorar, mas ele é necessário. Ele vai te moldar, ele vai te transformar. As coisas que precisam ser transformadas, curadas, vão ser curadas e transformadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua família, o nome do Senhor será glorificado sobre a tua história. E em nome de Jesus eu profetizo, no nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida vitória, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, aqui está a tua igreja, ó Pai querido, Pai de amor, que está, ó Pai querido, sendo ministrada, que foi ministrado, ó Pai querido, Pai amado, através da tua palavra pregada. Pai, nos ensina a viver o extraordinário, nos ensina a viver, ó Pai querido, Pai amado, as tuas bênçãos, os teus sonhos, os teus extraordinários. Para tanto, ó Pai, nos sustenta diante do processo, ó Pai querido, Pai amado, nos molda segundo a tua boa vontade, nos transforma segundo aquilo que precisa ser transformado. Pai, nós queremos viver, ó Pai querido, o extraordinário, nós queremos viver os grandes propósitos que o Senhor tem sonhado em favor das nossas vidas, em favor das nossas famílias, em favor, ó Pai querido, Pai amado, do Ministério Oceano da Graça. Para tanto, ó Pai, nos dê forças, nos dê, ó Pai querido, Pai amado, condições, nos sustenta com teu amor, nos sustenta com tua graça, nos sustenta com teu favor, nos sustenta, ó Pai querido, Pai amado, a cada dia, para que nós possamos viver o extraordinário. No nome de Jesus, recebe, no nome de Jesus, recebe restauração, recebe graça, recebe cura, no nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.